Alguns pássaros conseguem ver o campo magnético da Terra porque possuem uma proteína chamada criptocromo, que reage à luz azul e muda de estado conforme a intensidade do magnetismo. Existe um tipo de água chamada água supercrítica, que não é líquida nem gasosa. Ela tem densidade de líquido, mas se comporta como vapor. Em reatores especiais, ela dissolve praticamente qualquer coisa, inclusive plástico. O coração humano produz impulsos elétricos tão consistentes que, se você separar o órgão e fornecer nutrientes, ele continua batendo por algum tempo. Isso acontece porque o ritmo é gerado por células marca-passo internas. Abelhas conseguem reconhecer rostos humanos com precisão semelhante à de um cachorro treinado. Elas usam padrões geométricos e contraste, e conseguem memorizar até dezenas de rostos diferentes. Então, olha só. As estrelas não brilham apenas, elas vibram. Cada estrela tem um padrão próprio de oscilação, como se fosse, sei lá, um instrumento musical cósmico. Astrônomos conseguem saber a idade e densidade de uma estrela analisando suas vibrações. Incrível, né? O animal com a mordida proporcionalmente mais forte do planeta não é o crocodilo, e sim a formiga Dorilus, cujo aperto das mandíbulas pode ser tão agressivo que tribos africanas usam essas formigas como pontos de sutura naturais. Parece coisa de outro mundo, mas é real. Um único raio pode aquecer o ar ao redor a 5 vezes a temperatura da superfície do Sol. O estrondo do trovão é o resultado do ar expandindo violentamente pela explosão térmica. Existem lagartos que respiram temporariamente debaixo d'água, usando uma bolha de ar grudada no focinho, funcionando como uma espécie de escafandro natural que recircula oxigênio. Seu estômago troca de revestimento interno a cada poucos dias para evitar que os ácidos, fortes o bastante para dissolver metal, destruam a parede estomacal. Os maiores fungos do mundo vivem no subsolo do estado de Oregon, nos Estados Unidos, e tem mais de 2.000 anos. O organismo inteiro ocupa o equivalente a mais de 1.000 campos de futebol, sendo o maior ser vivo já registrado. Alguns cangurus não conseguem andar para trás por causa da estrutura rígida da cauda e das patas. Por isso eles são usados como símbolo das Forças Armadas Australianas, representando assim o avanço constante. A Antártida é o maior deserto do mundo. Deserto não significa calor, significa baixa umidade. E a Antártida tem regiões que não recebem praticamente nenhuma neve há séculos. O sangue de cavalos marinhos contém células que atacam bactérias de forma tão eficiente que a indústria farmacêutica estuda compostos nele para criar antibióticos alternativos. A maior estrutura feita por um animal não humano é construída por cupins, ninhos gigantes, subterrâneos, conectados por túneis que chegam a quilômetros de extensão. O cérebro humano faz micropredições sobre o futuro o tempo todo. Toda percepção, visão, audição, tato, é um cálculo de o que deve acontecer agora. O som mais silencioso já registrado na Terra ocorreu em uma câmara anecoica da Microsoft, onde o nível chegou a menos 20 decibéis. Dentro dela, dá para ouvir o próprio coração e o fluxo sanguíneo. Algumas plantas conseguem ouvir. Estudos mostram que certas flores produzem mais néctar quando expostas ao som de abelhas, ajustando a oferta para atrair polinizadores. O polvo mimético pode copiar o formato e comportamento de mais de 15 espécies diferentes,
incluindo serpentes marinhas venenosas, linguados e raias. Urinas de diferentes espécies de felinos fluorescem sob luz ultravioleta devido a compostos naturais do metabolismo. Por isso, certos felinos deixam rastros visíveis para predadores em ambientes científicos controlados. A cada respiração, você provavelmente inala algumas moléculas que já estiveram nos pulmões de todos os seres humanos que viveram antes de você. Isso é consequência da quantidade gigantesca de partículas e da constante reciclagem atmosférica. O planeta Terra já teve oxigênio demais. Há cerca de 300 milhões de anos, os níveis eram tão altos que insetos atingiam tamanhos absurdos, como libélulas do tamanho de águias pequenas. Alguns povos antigos usavam conchas marinhas como ferramentas cirúrgicas, porque, quebradas no ângulo certo, elas formavam lâminas afiadas como vidro. A sensação de déjà vu pode ser resultado de um pequeno erro de sincronização entre áreas cerebrais que processam percepção e memória. O cérebro interpreta algo como lembrança, quando na verdade está vendo pela primeira vez. Determinados sapos conseguem congelar completamente o corpo, incluindo o sangue, e depois voltar à vida no descongelamento. Açúcares especiais impedem que os cristais rasguem as células. A maioria dos pássaros canta a 30 centímetros de distância do próprio ouvido, literalmente. Eles têm um saco de ar interno que conduz o som para dentro do corpo, funcionando como um fone reverso. O metal líquido, chamado gálio, derrete na palma da mão. A temperatura de fusão é de 29,7 graus Celsius. Ele não é tóxico e é usado em tecnologia de ponta. Alguns tubarões têm um sexto sentido chamado eletrorecepção, que detecta sinais elétricos minúsculos produzidos por músculos e corações de presas escondidas. O olho humano pode detectar uma única partícula de luz, o fóton, em condições ideais. Isso é tão sensível que, olha só, a ciência ainda tenta replicar artificialmente. Um tipo de musgo no Ártico cresce tão devagar que, veja só, algumas colônias atuais começaram a brotar antes mesmo do Império Romano existir. As cebolas fazem você chorar porque liberam um gás que, ao reagir com a água dos olhos, vira ácido sulfúrico diluído. O ardor é literalmente ácido químico. Olha só. Existem pássaros urbanos que usam pontas de cigarros para construir seus ninhos. E, sabe, a nicotina presente nessas pontas acaba repelindo parasitas e reduzindo ataques de ácaros. A maior parte do barulho de uma cachoeira, na verdade, vem das bolhas de ar explodindo quando a água bate no lago embaixo, e não da água em si. Interessante, né? Alguns peixes, acredita se quiser, conseguem trocar de sexo espontaneamente para garantir que a proporção entre machos e fêmeas na população continue funcionando direitinho. O maior número que conseguimos imaginar conscientemente é, na verdade, extremamente limitado. O cérebro não consegue visualizar quantidades grandes. Ele apenas reconhece padrões. Os ursos polares são tão bem isolados que quase não aparecem em câmeras térmicas. O pelo é oco e canaliza calor de forma tão eficiente que, geralmente, só o nariz costuma ser visível. Existem lagostas tão antigas que seus genes mostram sinais de não envelhecer biologicamente. Elas continuam crescendo até morrerem por causas externas. O cheiro de pão recém-assado é parcialmente produzido por compostos semelhantes aos liberados pelo corpo humano quando está feliz. Por isso,
ativa áreas emocionais do cérebro. As nuvens parecem leves, mas uma nuvem média pode pesar centenas de toneladas, composta de trilhões de gotículas suspensas por correntes de ar. A planta toque-me não fecha as folhas rapidamente, ao menor contato por causa de alterações de pressão internas. É uma defesa contra insetos e herbívoros. Existem mais micro-organismos em uma colher de terra do que seres humanos no planeta. E, olha, a maior parte deles nunca foi estudada. O cérebro humano tem tanta gordura que, tecnicamente, é o órgão mais gorduroso do corpo, com cerca de 60% de sua composição formada por lipídios. Alguns pinguins têm glândulas que filtram sal da água do mar, permitindo que bebam água salgada sem problemas. A Via Láctea e a galáxia de Andrômeda já trocaram matéria. E assim, ventos galácticos mandam átomos de uma para outra há bilhões de anos. O cérebro humano às vezes cria memórias falsas tão convincentes que ativam as mesmas regiões neuronais das memórias reais. Não é mentira. Seu cérebro prefere preencher lacunas do que admitir que esqueceu algo. Na Islândia existe uma profissão chamada localizador de elfos. Há pessoas contratadas para garantir que obras não destruam supostos habitats élficos, e isso realmente influencia decisões de construção. O peixe-bolha, famoso por sua aparência derretida, só parece assim fora d'água. Na profundidade onde vive, a pressão o mantém firme e compacto. Virar gelatina é um efeito da descompressão. Alguns sapos conseguem congelar completamente, parar de respirar, ter o coração interrompido e depois voltar à vida quando a temperatura sobe. Eles literalmente hibernam como blocos de gelo vivos. O Canadá possui botões de som de pássaros instalados em cruzamentos para ajudar cegos. Mas olha só, os sons são de pássaros específicos que só vivem no país, criando uma trilha sonora nacional. Há uma água-viva chamada Turritopsis dohrnii que, ao envelhecer ou sofrer dano, simplesmente reverte suas células e volta ao estado juvenil. Ela é considerada biologicamente imortal. Na Turquia, existe uma biblioteca exclusiva de livros que foram retirados do lixo. Funcionários da limpeza começaram a resgatar exemplares abandonados e acabaram criando um acervo inteiro usado por escolas. Um caramujo marinho chamado Conus geographus tem veneno tão poderoso que pode matar um ser humano. E olha, não existe antídoto. A picada dele é conhecida como beijo da morte. As árvores de eucalipto podem literalmente explodir durante incêndios florestais. O óleo interno é tão inflamável que a pressão criada pode rasgar o tronco violentamente. Existe um hormônio liberado durante abraços chamado ocitocina, que diminui a sensação de dor física em minutos. Abraços longos são analgésicos naturais. As pedras que se movem sozinhas no deserto do Vale da Morte realmente deslizam, mas somente quando camadas finíssimas de gelo líquido se formam durante noites muito frias, permitindo que ventos fracos empurrem grandes rochas. O polvo mímico consegue imitar mais de 15 criaturas diferentes, incluindo cobras marinhas venenosas, peixes-leão e arraias. Ele muda cor, forma e comportamento como se trocasse de avatar. Em Tóquio existe uma estação de trem construída ao redor de uma árvore sagrada. O governo tentou removê-la, mas a população protestou tanto que a estação foi reconstruída para desviar da árvore. Certos tipos de musgos
Podem absorver até 20 vezes seu peso em água, funcionando como esponjas naturais gigantes. Algumas regiões usam esses musgos para filtrar água naturalmente. Há um tipo de formiga chamada formiga zumbi porque um fungo invade o cérebro delas. Controla seus movimentos, faz com que mordam uma folha, e então o fungo brota do corpo. Parece ficção científica, mas é real. As cabras conseguem reconhecer rostos humanos e lembrar por anos quais pessoas foram gentis ou não. Elas até preferem interagir com rostos sorrindo. Os vagalumes sincronizados do sudeste da Ásia piscam exatamente no mesmo ritmo, cobrindo florestas inteiras, com um pulso de luz coordenado que, olha, parece até artificial. A cauda do diabo espinhoso, que é um lagarto australiano, imita uma cabeça falsa. Ele se abaixa e esconde a cabeça real, mostrando a falsa para que predadores, meio que enganados, mordam a parte errada. Uma das plantas mais mortais do mundo, chamada Jimpi-Jimpi, causa uma dor tão intensa que, assim, algumas vítimas relatam que ela dura meses. Há casos de animais que se jogaram de penhascos depois de encostar na planta. Alguns pássaros usam formigas vivas como banho químico. Eles esfregam as formigas nas penas para aproveitar o ácido fórmico como repelente natural. A chuva pode ter cheiro diferente em cada região porque a geosmina, o composto que gera o aroma, varia conforme o tipo de bactéria do solo. Os diamantes podem chover de verdade em Júpiter e Saturno. As condições extremas transformam carbono da atmosfera em cristais sólidos. O pavão não mostra só beleza. Suas penas funcionam como um truque óptico que engana predadores com padrões que parecem olhos e movimentos muito maiores do que realmente são. Certos peixes conseguem trocar de sexo naturalmente ao longo da vida, dependendo da necessidade do grupo em que vivem. Em algumas espécies, o macho dominante vira fêmea ou vice-versa. O Monte Everest tem sinal de 4G em partes da rota. Escaladores conseguem postar fotos no topo do mundo quase em tempo real. Olha só, alguns pássaros são capazes de contar até 10 sem nenhum treinamento humano. Eles percebem quantidades de forma semelhante a crianças pequenas. O som de um trovão pode aquecer o ar a 30.000 graus Celsius. Mais quente que a superfície do Sol. É essa expansão explosiva do ar que gera o estrondo. Existem aranhas que pescam. Elas ficam à beira de rios e capturam insetos e peixes pequenos, puxando-os rapidamente com as patas. Uma impressão digital humana é única, mas a língua também é. Cada pessoa tem um mapa de língua irrepetível. O gato de palas parece grande e fofíssimo, mas na verdade é quase do tamanho de um gato comum. Ele só parece maior por causa da pelagem exageradamente volumosa. A areia pode cantar. Em algumas dunas no mundo, quando a areia desliza, ela produz um som grave que parece um instrumento musical, por causa do atrito específico dos grãos. O metal chamado galho derrete na mão. Só o calor do corpo é suficiente para transformá-lo em líquido, mas ele não é tóxico. Cavalos marinhos formam pares monogâmicos e se cumprimentam diariamente com uma dança para reforçar vínculos. Alguns ficam juntos a vida inteira. A arara azul consegue esmagar castanhas mais duras que muitas ferramentas humanas simples. O bico dela exerce uma das mordidas mais fortes do reino animal proporcional ao tamanho.
Os ursos polares não são brancos, eles são pretos. O pelo é transparente e apenas reflete a luz, criando a cor aparente. A NASA já usou o cheiro de framboesa para identificar uma molécula no espaço. Uma nuvem interestelar tem aroma químico semelhante ao da fruta. Algumas plantas conseguem ouvir. Pesquisas mostram que vibrações do som da água correndo fazem suas raízes crescerem na direção certa. Os crocodilos conseguem subir em árvores para tomar sol. Eles não são vistos como escaladores, mas conseguem alcançar galhos surpreendentemente altos quando querem aquecer o corpo. Algumas tartarugas conseguem respirar pelo bumbum. Certas espécies usam cavidades na cloaca para absorver oxigênio dissolvido na água, permitindo que fiquem submersas por horas, sem subir para respirar. Existe um tipo de tempestade chamada relâmpago ascendente. Em vez de o raio vir das nuvens para o chão, ele parte do topo de arranha-céus e sobe em direção ao céu, seguindo campos elétricos incomuns. Alguns caranguejos vivem dentro do ânus de pepinos do mar. Eles entram para se abrigar e, às vezes, passam praticamente a vida inteira dentro do hospedeiro, saindo apenas para mudar de pepino quando crescem. A tinta do polvo tem sabor ruim de propósito. Além da nuvem escura, ela contém substâncias que deixam predadores temporariamente incapazes de detectar odores, confundindo completamente o faro. Existem plantas que contam o tempo até florescer. No fundo de alguns lagos da África, existe gás suficiente para explodir como uma garrafa de refrigerante gigante. Lagos como o Nios acumulam dióxido de carbono e metano dissolvidos em camadas profundas. Uma liberação súbita pode gerar uma nuvem asfixiante, capaz de devastar vilarejos. Alguns besouros conseguem sobreviver sendo engolidos e aproveitam o estômago do predador para escapar. Eles resistem ao ácido, esperam o momento certo e, olha só, literalmente caminham para fora pelo outro lado. O som da sua voz dentro da sua cabeça é diferente porque você escuta a si mesmo em estéreo duplo, pelo ar e pelos ossos. As vibrações da sua mandíbula e do crânio deixam sua voz interna mais grave. Existe um tipo de metal chamado nitinol que memoriza formas. Olha só, a urina dos morcegos pode corroer metal. Tem um caranguejo, que usa anêmonas como luvas de boxe. Ele segura anêmonas venenosas nas pontas das garras e usa essas criaturas como armas vivas para afastar predadores. Em algumas regiões do Ártico, certas rochas acabam se movendo ao longo de décadas, tudo por causa da dilatação térmica. Olha só, existem medusas que conseguem enxergar em 360 graus. Você sabia que o maior rio da Amazônia, na verdade, fica no céu? E, pessoas com sinestesia podem sentir sabores ao ouvir palavras. Impressionante, né? Há uma espécie de lula que brilha tão intensamente que ilumina o fundo do mar ao redor. Alguns pássaros dormem com metade do cérebro acordada. Existem árvores que andam. A árvore caminhante da Amazônia move suas raízes gradualmente em direção à luz, alguns centímetros por mês, dando a impressão de deslocamento lento. No deserto do Saara já nevou.
O barulho do gelo rachando em lagos congelados pode soar exatamente como lasers de ficção científica. Alguns jacarés conseguem sobreviver presos no gelo. Um tipo de minhoca do oceano cria, assim, cápsulas de muco que funcionam como redes de pesca. Existem nuvens gigantes que se movem em ondas perfeitamente regulares. Chamadas de nuvens Kelvin-Helmholtz, elas parecem literalmente desenhos animados, como ondas do mar no céu. Olha só, cavalos conseguem detectar batimentos cardíacos de pessoas perto deles. Você sabia que a Terra já teve um oceano de magma global? Pois é, incrível pensar nisso. Certas rãs liberam um grito tão agudo e inesperado que predadores se assustam e largam o ataque. Existem besouros que criam explosões químicas dentro do próprio corpo. A saliva humana contém um analgésico natural mais potente que a morfina. Em certos lugares, água extremamente pura pode ferver a temperaturas abaixo de 100 graus Celsius, simplesmente por falta de impurezas. Algumas plantas conseguem lembrar toques anteriores. Alguns peixes conseguem reconhecer pessoas específicas que os alimentam e ignorar completamente desconhecidos. Estudos mostraram que eles diferenciam rostos humanos por padrões visuais, mesmo debaixo d'água. Existe um tipo de rocha que, de certa forma, cresce. Certos minerais absorvem água e se expandem lentamente ao longo de décadas, criando a ilusão de que pedras estão vivas e se desenvolvendo com o tempo. O corpo humano emite uma luz fraca, visível apenas com câmeras extremamente sensíveis. Reações químicas internas liberam pequenas quantidades de fótons, criando um brilho invisível a olho nu. Alguns insetos conseguem sobreviver no vácuo do espaço. Tardígrados entram em um estado chamado criptobiose, no qual praticamente suspendem a vida até que as condições voltem a ser favoráveis. Existe um tipo de coral que pode andar, ele se solta do local original e rola lentamente pelo fundo do mar para encontrar áreas com mais luz e nutrientes. O cérebro humano não sente dor. Cirurgias cerebrais podem ser feitas com o paciente acordado, pois não existem receptores de dor no próprio tecido cerebral. Algumas aves conseguem prever tempestades horas antes de qualquer instrumento humano. Elas detectam alterações mínimas na pressão atmosférica e mudam rotas migratórias antecipadamente. O ferro do núcleo da Terra está sob tanta pressão que ele se comporta de forma bem estranha, vibrando mais como um sólido elástico do que como um metal comum. Certas bactérias conseguem se alimentar, literalmente, de radiação. Elas usam energia radioativa para impulsionar reações químicas, então acabam sobrevivendo em ambientes letais para quase toda forma de vida. Existe um tipo de peixe que, acredite se quiser, anda usando nadadeiras como pernas. Ele não nada na maior parte do tempo. Caminha pelo fundo, explorando o ambiente como se fosse um anfíbio. O tempo passa mais devagar no topo de montanhas do que ao nível do mar. A diferença é minúscula, mas é real, causada pela relatividade e pela menor influência gravitacional. Algumas aranhas conseguem usar campos elétricos do ar para voar sem vento. Elas liberam fios de seda que interagem com as cargas elétricas da atmosfera e simplesmente levitam.
O corpo humano troca praticamente todos os átomos ao longo de alguns anos. Você não é feito da mesma matéria de alguns anos atrás, apenas mantém o mesmo padrão. Existem fungos capazes de controlar o crescimento de plantas hospedeiras para criar estruturas específicas que favorecem sua própria reprodução. Alguns pássaros conseguem imitar não só sons, mas conceitos sonoros. Eles adaptam ruídos urbanos, alarmes e até tons humanos de forma criativa, não apenas repetitiva. O gelo não é sempre escorregadio. Ele só fica assim quando uma camada microscópica de água líquida se forma por pressão e atrito. Em condições extremas, gelo pode ser áspero. Certas medusas não envelhecem no sentido tradicional. Elas continuam funcionando sem sinais claros de deterioração biológica até sofrerem danos externos. O cérebro humano pode desligar completamente a percepção de dor em situações extremas. Isso acontece por liberação maciça de endorfinas, permitindo ações impossíveis em condições normais. Alguns animais enxergam padrões ultravioleta que transformam flores comuns em verdadeiros mapas luminosos indicando onde está o néctar. Existem minerais que cantam quando aquecidos. A expansão irregular dos cristais cria vibrações audíveis, um fenômeno raro chamado termocanto. O som viaja mais rápido em água do que no ar. Por isso, animais marinhos detectam ameaças a distâncias enormes, muito antes de qualquer impacto físico. Alguns lagartos conseguem correr sobre a água usando uma combinação de velocidade extrema e formato das patas, criando bolsas de ar temporárias sob os pés. O corpo humano reage emocionalmente a espaços vazios extremos. Ambientes vastos demais podem provocar ansiedade profunda, uma resposta evolutiva ligada à vulnerabilidade. Existem nuvens que não se movem. As chamadas nuvens lenticulares permanecem estacionárias por horas, mesmo com ventos fortes passando através delas. Alguns organismos marinhos produzem luz não para iluminar, mas para criar sombras falsas no fundo do oceano, confundindo predadores que atacam silhuetas. O cérebro pode criar sensações físicas reais apenas por expectativa. Placebos conseguem ativar as mesmas regiões neurais de medicamentos verdadeiros. Certas plantas liberam substâncias químicas específicas quando são cortadas, e isso serve para avisar as plantas vizinhas sobre um perigo iminente. Existem insetos que conseguem sobreviver por meses sem oxigênio. Eles entram em estados metabólicos extremamente reduzidos, quase como se fosse uma pausa biológica. O campo magnético da Terra já inverteu várias vezes ao longo da história, e durante essas inversões, as bússolas simplesmente apontariam para todas as direções. Alguns animais conseguem detectar terremotos antes mesmo deles acontecerem, reagindo a microvibrações que são imperceptíveis para a gente e até para os sensores convencionais. Existe um fenômeno raro em que o corpo humano pode produzir cheiros diferentes dependendo do medo específico que sente. Estudos mostram que o suor liberado durante medo intenso tem composição química distinta do suor causado por estresse social, e outras pessoas conseguem detectar essa diferença sem perceber conscientemente. Algumas espécies de águas-vivas conseguem se clonar quando estão feridas. Em vez de morrer, partes do corpo se reorganizam em novos indivíduos completos, como se cada fragmento tivesse um manual de montagem próprio.
Há um tipo de areia no fundo do oceano formada quase inteiramente por fezes de peixe. Certos peixes trituram coral para se alimentar de algas microscópicas, e o que sobra é expelido como areia branca, responsável por praias inteiras em ilhas tropicais. O cérebro humano consome cerca de 20% de toda a energia do corpo, mesmo representando apenas cerca de 2% do peso corporal. Pensar intensamente não queima muitas calorias extras, mas manter a mente funcionando já é um dos processos mais caros biologicamente. Alguns morcegos conseguem, olha só, desligar seletivamente regiões do cérebro para economizar energia. Durante períodos de escassez, eles entram em um modo intermediário entre sono e vigília, reduzindo drasticamente o consumo metabólico, sem perder consciência ambiental. Existe um tipo de bactéria que constrói minúsculos ímãs dentro de si. Esses cristais permitem que ela se alinhe ao campo magnético da Terra e navegue no ambiente, como se tivesse uma bússola interna. Determinados tipos de vidro continuam se movendo ao longo de séculos. Embora pareçam sólidos, seus átomos ainda fluem de forma extremamente lenta, o que explica por que vidros muito antigos são mais espessos na parte inferior. Alguns peixes conseguem produzir sons tão graves que podem, inclusive, interferir em equipamentos científicos submarinos. Eles utilizam músculos especiais que vibram a bexiga natatória, criando ruídos que, para a gente, parecem motores distantes. Existe um fenômeno curioso chamado eco térmico. Basicamente, ondas de calor podem refletir em determinadas camadas da atmosfera, criando ilusões de temperatura que acabam confundindo sensores e até mesmo animais migratórios. E, olha só que interessante, certas espécies de insetos enxergam o tempo de uma forma completamente diferente da nossa. Para eles, os movimentos humanos parecem lentos e fragmentados, como se o mundo estivesse em câmera lenta. Tudo isso graças a uma taxa de processamento visual muito mais rápida. Você sabia que o corpo humano produz pequenas quantidades de álcool naturalmente? Pois é, micro-organismos do intestino fermentam carboidratos e liberam etanol em níveis baixos, mas constantes, mesmo em pessoas que nunca bebem. Olha só, algumas plantas carnívoras conseguem diferenciar insetos de objetos inanimados. Elas só fecham completamente quando detectam padrões específicos de movimento e composição química, evitando gastar energia à toa. Existe um tipo de nuvem que, acredite se quiser, emite luz própria. Chamadas de nuvens notilucentes, elas brilham após o pôr do sol por estarem tão altas que ainda refletem luz solar, criando um efeito quase extraterrestre. Certos crustáceos conseguem ver cores que o cérebro humano é fisicamente incapaz de imaginar. O sistema visual deles não mistura cores como o nosso, mas detecta faixas isoladas do espectro de forma direta. Algumas espécies de fungos conseguem prever obstáculos. Sem cérebro ou sistema nervoso, eles exploram caminhos, recuam, testam alternativas e escolhem rotas mais eficientes para crescer, resolvendo labirintos simples. O silêncio absoluto pode causar alucinações. Em ambientes sem estímulos sonoros por tempo prolongado, o cérebro começa a criar sons próprios para preencher o vazio sensorial. Existem peixes que conseguem sobreviver fora d'água por dias, respirando através da pele e de tecidos da boca, desde que o ambiente esteja úmido o suficiente. O ser humano compartilha cerca de 60% dos genes com uma banana. Isso não significa semelhança visível,
mas indica que muitos processos celulares básicos são tão antigos que atravessaram bilhões de anos de evolução. Alguns tipos de rochas gritam quando se partem. O cérebro humano ignora propositalmente grande parte da realidade. Estima-se que mais de 90% das informações sensoriais captadas pelos sentidos nunca chegam à consciência, sendo filtradas antes mesmo de você existir nelas. Existem animais marinhos que usam luz para se camuflar. Eles emitem brilho na parte inferior do corpo para igualar a luminosidade da superfície, apagando completamente a própria sombra quando vistos de baixo. Alguns pássaros conseguem dormir enquanto caem. Durante mergulhos longos, partes do cérebro entram em microssono sem comprometer a trajetória de voo. Certos minerais naturais funcionam como semicondutores. Antes mesmo da eletrônica moderna, a natureza já produzia materiais capazes de conduzir corrente elétrica de forma controlada. O corpo humano possui um mapa interno de si mesmo que pode falhar. Em situações raras, pessoas sentem membros extras ou acreditam que partes do corpo não lhes pertencem, devido a falhas na integração sensorial do cérebro. Algumas espécies de peixes produzem anticongelante natural no sangue. Essas proteínas impedem a formação de cristais de gelo, permitindo que sobrevivam em águas abaixo de zero. Existe um tipo de areia que nunca esquenta, mesmo sob sol intenso. A estrutura microscópica reflete calor de forma extremamente eficiente, inspirando pesquisas para materiais urbanos térmicos. Determinados animais conseguem detectar câncer em outros indivíduos apenas pelo cheiro. Alterações metabólicas liberam compostos específicos que alguns narizes conseguem identificar com uma precisão surpreendente. O cérebro humano pode, sim, editar memórias em tempo real. Toda vez que você lembra de algo, a lembrança é regravada, e pequenas distorções entram no arquivo sem que você perceba. Algumas algas conseguem sobreviver no escuro total por décadas. Elas entram em um estado de latência extrema, esperando apenas um mínimo de luz para reiniciar a fotossíntese. Existe um fenômeno psicológico em que o cérebro rejeita informações verdadeiras se elas forem complexas demais. Em vez de tentar entender, ele simplesmente descarta como irrelevante para economizar energia mental. Alguns átomos do seu corpo já estiveram dentro de estrelas que explodiram bilhões de anos atrás. Elementos como ferro, cálcio e fósforo só existem porque supernovas os criaram antes mesmo do Sol nascer. Existe um tipo de som chamado infrassom que humanos não escutam, mas sentem. Terremotos, vulcões e até grandes tempestades produzem essas ondas capazes de causar ansiedade, tontura e sensação de presença invisível. O cérebro humano consome mais energia quando está entediado do que quando está focado. Sem estímulo claro, ele entra em um estado de busca constante, gastando mais recursos do que durante tarefas específicas. Algumas bactérias conseguem sobreviver sendo fervidas porque produzem proteínas que literalmente impedem que suas estruturas internas se desdobrem com o calor. Existe um tipo de neve que cai para cima. Em regiões extremamente frias, cristais de gelo podem ser sugados do chão por correntes de ar ascendentes, dando a impressão de que está nevando ao contrário. O corpo humano produz eletricidade suficiente para acender uma lâmpada LED fraca. Cada impulso nervoso é um sinal elétrico real, medível e constante.
Algumas espécies de peixes conseguem enxergar cores mesmo em profundidade total, onde não existe luz visível. Eles detectam bioluminescência mínima, invisível para qualquer câmera comum. Existe um tipo de memória que você não consegue acessar conscientemente. Mesmo que esqueça completamente um trauma ou habilidade, o corpo continua reagindo como se lembrasse. Determinadas pedras no fundo do oceano crescem milímetro por milímetro ao longo de milhões de anos, camada por camada, formando estruturas que parecem arte abstrata natural. Alguns insetos conseguem sentir o tempo pela vibração do ambiente. Eles ajustam comportamentos com base na frequência sonora da natureza, não em luz ou temperatura. Olha só. O cérebro humano demora cerca de meio segundo para confirmar que algo aconteceu. Então tudo o que você vive agora já é passado, mas a consciência ajusta isso para parecer imediato. Existe um tipo de água subterrânea tão antiga que foi isolada do mundo antes mesmo dos dinossauros existirem. E, sabe, ela nunca entrou em contato com a superfície moderna. Algumas plantas conseguem detectar quando estão sendo comidas por lagartas específicas e, de um jeito impressionante, liberam toxinas personalizadas só para aquele predador. Olha só, certas estrelas mortas continuam emitindo sinais rítmicos tão precisos que funcionam como relógios naturais, mais exatos do que qualquer relógio atômico humano. E sabia que o corpo humano produz microquantidades de ouro naturalmente dissolvidas no sangue? Não é acumulável, mas está lá, circulando. Tem também alguns micro-organismos que conseguem sobreviver sendo esmagados por pressões maiores do que aquelas encontradas no fundo das fossas oceânicas. Impressionante, né? Existe um fenômeno em que o cérebro cria a sensação de queda mesmo estando parado, causado por microdesalinhamentos no sistema de equilíbrio interno. Certos tipos de areia conseguem bloquear radiação melhor que concreto, o que faz desertos serem estudados como possíveis escudos naturais. Alguns animais conseguem reconhecer a morte antes que ela aconteça. Mudanças químicas sutis no corpo fazem com que eles se afastem horas ou dias antes do fim. O cérebro humano não percebe o silêncio como ausência, ele o interpreta como um sinal de alerta. Por isso, o silêncio absoluto causa desconforto. Existem árvores que sobrevivem mesmo ocas por dentro. O tronco pode estar completamente vazio, mas a camada externa viva continua sustentando a planta por séculos. Alguns tipos de gelo em outros planetas não derretem. Eles sublimam diretamente para gás, pulando o estado líquido. O corpo humano reage fisicamente a palavras negativas antes mesmo de você entender o significado delas. A resposta emocional antecede a racional. Certos minerais conseguem armazenar informações físicas do ambiente em que se formaram, como temperatura e pressão, funcionando como memória geológica. Existe um tipo de peixe que muda a própria cor para combinar não com o ambiente, mas com o humor do grupo ao redor. Olha só. O cérebro humano cria essa sensação de agora. Mas, na verdade, esse momento não existe fisicamente. É só uma construção neural contínua. Algumas bactérias conseguem, de fato, se comunicar usando sinais elétricos bem parecidos com impulsos nervosos, formando redes cooperativas. Existem regiões da Terra onde o tempo passa
ainda que de forma microscópica, um pouco mais rápido do que em outras, e isso acontece simplesmente por causa da diferença gravitacional. O corpo humano consegue distinguir até 1 trilhão de cheiros diferentes, mas não temos palavras suficientes para descrevê-los. Alguns animais conseguem ouvir mudanças no campo magnético antes de tempestades solares atingirem a Terra. Existe um tipo de cristal que cresce em padrões matemáticos impossíveis de se repetir, mesmo sob as mesmas condições. O cérebro humano prefere uma explicação errada a nenhuma explicação. Quando não entende algo, ele inventa uma narrativa para manter a sensação de controle. Alguns organismos microscópicos conseguem sobreviver sendo literalmente desidratados até virar pó. Anos depois, ao entrar em contato com água, eles acordam como se nada tivesse acontecido, retomando o metabolismo e reprodução normalmente. Existe um tipo de som chamado ultrassom ambiental que atravessa paredes e montanhas, mas é completamente ignorado pelo cérebro humano. Mesmo sem ouvir, o corpo pode reagir com ansiedade ou inquietação quando exposto por longos períodos. O cérebro humano tem dificuldade extrema em diferenciar um pensamento imaginado de um evento real quando ambos ativam as mesmas regiões neurais. Por isso, sonhos vívidos, hipnose e memórias falsas podem parecer absolutamente reais. Algumas espécies de plantas conseguem detectar a saliva de insetos específicos. Não é a mordida que ativa a defesa, mas a química exata da saliva, permitindo uma resposta personalizada para cada predador. Existe um tipo de bactéria que vive dentro de pedras, quilômetros abaixo da superfície. Ela se alimenta de reações químicas entre minerais, completamente isolada da luz solar há milhões de anos. O corpo humano produz campos eletromagnéticos mensuráveis. Certos tipos de areia do deserto funcionam como isolantes térmicos naturais, tão eficientes que, poucos centímetros abaixo da superfície escaldante, a temperatura pode ser quase fria. Algumas espécies de aves conseguem memorizar centenas de locais exatos onde esconderam comida meses antes, mesmo após mudanças drásticas no ambiente ao redor. O cérebro humano consome mais energia tentando não pensar em algo do que pensando diretamente. Quanto mais você tenta esquecer um pensamento, mais circuitos neurais são ativados. Existem estrelas que giram tão rápido que se deformam, ficando achatadas nos polos. Elas literalmente não são redondas, mas ovais gigantes girando no espaço. Alguns insetos conseguem sobreviver sendo expostos a doses de radiação que seriam letais até para equipamentos eletrônicos simples. O corpo humano reage ao olhar de outra pessoa, antes mesmo de você perceber conscientemente que está sendo observado. Microajustes musculares e hormonais acontecem em milissegundos. Existem peixes que conseguem reconhecer o próprio reflexo, algo considerado raro, até mesmo entre mamíferos, indicando um nível inesperado de autoconsciência. Certas plantas conseguem alterar o sabor das folhas ao longo do dia. Um predador que come pela manhã sente um gosto completamente diferente de quem tenta se alimentar à noite. Algumas bactérias produzem estruturas internas tão organizadas que lembram órgãos primitivos, mesmo sendo organismos unicelulares. O cérebro humano cria continuidade onde não existe. Filmes, animações e até a realidade visual são percebidos como fluxo contínuo apenas porque o cérebro preenche lacunas entre imagens. Existem lugares no oceano onde a água é tão densa e salgada que forma rios submersos. Eles fluem no fundo do mar como se fossem cursos d'água, dentro de outro oceano.
Alguns animais conseguem entrar em estados metabólicos tão baixos que parecem mortos, com batimentos quase indetectáveis, enganando até predadores experientes. O corpo humano pode produzir arrepios apenas por pensamento. Não é o frio que causa a reação, mas a interpretação emocional feita pelo cérebro. Existem cristais naturais que crescem seguindo proporções matemáticas exatas, semelhantes à razão áurea, sem qualquer influência biológica. Alguns tipos de peixes conseguem identificar mudanças mínimas na química da água que indicam a aproximação de chuva a quilômetros de distância. O cérebro humano processa rostos em uma área específica. Quando essa região falha, a pessoa enxerga olhos, nariz e boca, mas não reconhece o conjunto como um rosto. Existem nuvens que produzem sons graves, inaudíveis para humanos, mas perceptíveis para animais, sensíveis a vibrações atmosféricas. Algumas plantas conseguem se mover mais rápido do que certos animais lentos, apenas usando variações de pressão interna e crescimento celular direcionado. O corpo humano reage ao toque imaginado, quase da mesma forma que ao toque real. Só de pensar em alguém encostando em você, já ativa áreas sensoriais. Existem peixes que mudam de comportamento coletivo sem nenhum líder aparente. O grupo inteiro altera a direção como se compartilhasse uma mente distribuída. Certas bactérias conseguem reconstruir seu DNA após danos extremos, remontando fragmentos como um quebra-cabeça molecular. O cérebro humano tem dificuldade em lidar com o infinito. Quando confrontado com escalas absurdas, ele simplifica automaticamente para evitar sobrecarga cognitiva. Alguns animais conseguem detectar variações mínimas no campo elétrico do próprio corpo, usando isso para navegar em ambientes completamente escuros. Existem minerais que absorvem energia mecânica do ambiente e liberam luz visível quando quebrados, um fenômeno chamado triboluminescência. O corpo humano entra em microestados de sonho mesmo acordado. Pequenos flashes de imaginação acontecem dezenas de vezes por hora sem você perceber. Algumas espécies de fungos conseguem sobreviver no espaço aberto, aderidas a rochas, expostas a vácuo, radiação e frio extremo. O cérebro humano não percebe cores diretamente. Ele interpreta comprimentos de onda e constrói a experiência da cor internamente, o que significa que ver é uma simulação neural. Existem regiões do planeta onde a gravidade é ligeiramente mais fraca por causa da densidade do solo, algo pequeno demais para sentir, mas mensurável. Alguns animais conseguem detectar mudanças químicas associadas ao estresse humano e alteram o comportamento ao redor de pessoas ansiosas. O corpo humano produz padrões rítmicos internos que influenciam decisões sem que você perceba. Seu feeling, muitas vezes, é apenas um ritmo biológico falando mais alto. Alguns tipos de rochas registram impactos antigos, como ondas congeladas, preservando a memória física de eventos violentos ocorridos há milhões de anos. O cérebro humano prefere previsibilidade à verdade absoluta. Em ambientes incertos, ele cria padrões mesmo quando eles não existem. Existem peixes que enxergam usando espelhos internos. Algumas espécies possuem estruturas refletivas dentro dos olhos que redirecionam a luz várias vezes antes de atingir os receptores, aumentando drasticamente a sensibilidade em ambientes quase sem iluminação. Há um tipo de bactéria que sobrevive exclusivamente de hidrogênio liberado por reações entre rochas profundas. Ela nunca viu luz, oxigênio ou matéria orgânica. Vive em um ecossistema totalmente independente da superfície da Terra. O cérebro humano não percebe o movimento em tempo real.
Ele registra posições sucessivas e cria a ilusão de continuidade, como um GIF biológico rodando dentro da cabeça. Algumas estrelas gritam quando se partem. Durante explosões internas chamadas starquakes, elas liberam ondas de energia tão intensas que podem ser detectadas a milhares de anos-luz, como padrões rítmicos no espaço. Existe um tipo de caracol que dispara um arpão venenoso com a velocidade de uma bala. O projétil contém toxinas neurológicas tão rápidas que o alvo é paralisado antes mesmo de perceber o ataque. Certos tipos de areia do fundo do mar funcionam como arquivos históricos. Cada camada microscópica registra mudanças químicas do oceano, permitindo reconstruir climas antigos com precisão absurda. O cérebro humano cria uma versão editada das pessoas que você ama. Estudos mostram que lembranças emocionais alteram traços faciais e comportamentos na memória, tornando-os diferentes da realidade objetiva. Algumas árvores conseguem sobreviver após serem queimadas por dentro. O exterior continua vivo enquanto o interior vira carvão, criando troncos ocos que permanecem ativos por séculos. Existe um tipo de peixe que usa reflexos do próprio corpo para se comunicar. Mudanças microscópicas na pele alteram como a luz reflete, criando sinais visuais invisíveis para predadores. O corpo humano produz mais calor quando tenta ficar parado do que quando se movimenta levemente. Manter o equilíbrio absoluto exige ajustes musculares constantes que consomem energia. Algumas bactérias se reproduzem tão lentamente que uma única divisão pode levar centenas de anos. Elas praticamente vivem fora da escala de tempo biológica comum. O cérebro humano não distingue bem passado e futuro em simulações mentais. Pensar intensamente em algo que ainda não aconteceu ativa quase as mesmas áreas de uma lembrança real. Certos tipos de rochas no fundo do oceano crescem camada por camada a partir de minerais dissolvidos, formando estruturas que levam milhões de anos para atingir poucos centímetros. Existem insetos que navegam usando padrões de polarização da luz refletida na água, algo completamente invisível para os olhos humanos. O som viaja mais rápido dentro do corpo humano do que no ar. Por isso, você escuta sua própria voz de forma diferente dos outros. Algumas plantas produzem eletricidade suficiente para alimentar sensores pequenos. Diferenças químicas entre raízes e solo geram correntes elétricas naturais. O cérebro humano cria a sensação de identidade como um processo contínuo, mas, na verdade, neurologicamente ela é fragmentada. Você é, digamos, uma sucessão de versões quase idênticas, atualizadas a cada instante. Existe um tipo de peixe que enxerga infravermelho próximo, permitindo detectar presas pelo calor em águas turvas, onde a visão comum falha. Certas bactérias conseguem transformar metais tóxicos em formas estáveis e inofensivas, sendo usadas para limpar ambientes contaminados naturalmente. O corpo humano reage a ameaças imaginárias quase da mesma forma que a perigos reais. Para o sistema nervoso, pensar pode ser tão impactante quanto viver. Algumas nuvens conseguem produzir chuva sem nunca tocar o solo. A água evapora completamente antes de chegar ao chão, criando precipitações invisíveis. O cérebro humano preenche automaticamente rostos em padrões aleatórios. É por isso que vemos faces em tomadas, nuvens e sombras. Um mecanismo de sobrevivência hiperativo. Existem micro-organismos capazes de viver dentro de reatores nucleares, usando radiação como fonte indireta de energia metabólica. Certas espécies de peixes conseguem travar os músculos em posição fixa, economizando energia enquanto permanecem imóveis por horas. O corpo humano possui ritmos biológicos diferentes em cada órgão. Seu fígado, coração e cérebro literalmente vivem em fusos horários internos distintos. Olha só, alguns tipos de gelo profundo são mais quentes que a superfície ao redor, justamente por causa da pressão extrema que altera as propriedades térmicas desse gelo. Curiosamente, o cérebro humano demora mais para processar rostos familiares do que rostos desconhecidos, porque ele adiciona camadas emocionais à análise visual. Existem plantas que mudam a orientação das folhas ao longo do dia para evitar o excesso de luz, e não para captar mais energia, como muita gente imagina.
Alguns animais marinhos conseguem detectar ondas de pressão geradas por tempestades a centenas de quilômetros de distância. O corpo humano gera pequenas descargas elétricas ao tocar objetos metálicos não só por eletricidade estática, mas por diferenças químicas microscópicas na pele. Certos tipos de fungos produzem estruturas tão resistentes que inspiram materiais usados em engenharia aeroespacial. O cérebro humano constrói a sensação de profundidade usando suposições. Em ambientes desconhecidos, ele erra com frequência, criando ilusões espaciais. Existem organismos que sobrevivem melhor quanto mais próximos chegam da morte. Estresse extremo ativa mecanismos que simplesmente não funcionam em condições normais. O tempo de reação humano não é constante. Ele varia conforme expectativa, emoção e até crença pessoal sobre o que vai acontecer. Alguns peixes conseguem, olha só, alterar o pH ao redor do próprio corpo para confundir sensores químicos de predadores. O cérebro humano não desliga durante o sono. Na verdade, ele entra em padrões alternativos de atividade, alguns até mais intensos do que quando estamos acordados. Existem partículas subatômicas atravessando seu corpo agora mesmo vindas do espaço profundo, sem deixar qualquer rastro perceptível. Certas plantas crescem seguindo equações matemáticas específicas, porque isso maximiza a eficiência energética, não por acaso estético. O corpo humano responde fisicamente a mentiras antes da fala consciente. Microtensões musculares surgem antes de qualquer palavra. Alguns animais conseguem detectar mudanças sutis no cheiro do vento, antecipando eventos climáticos antes de qualquer instrumento humano.